Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é o serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao tempo que às sextas-feiras, com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será o Plano Cruzeiro. Quer acompanhar? Após a vinheta. O cruzeiro foi um padrão monetário brasileiro que substituiu o réis ao ano de 1942 e sua primeira vigência ficou do ano de 1942 ao ano de 1967, quando entra em vigência o Cruzeiro Novo, que ficou de 67 a 69, voltando já ao ano de 1970, estava ficando o Cruzeiro, né? Que ficou em vigência até 1986, quando foi substituído pelo Plano Cruzado, que vamos falar em outro vídeo. Voltando posteriormente de 1990 a 1993, quando foi substituído pela moeda transitória, que ficou em vigência de 1993 a 94, que foi o Cruzeiro Real. Falaremos sobre sua história. Foi ao ano de 1889 que foi publicada no jornal Gazeta de Notícias que Machado de Assis propunha que o Brasil tivesse uma moeda batizada. Em sua crônica, Machado de Assis diz: tem a Inglaterra sua libra, a França o seu franco, os Estados Unidos o seu dólar, porque nós não teríamos? Nossa moeda batizada, em vez de designar por um número e por um número ideal, por que não poremos um nome Cruzeiro, por exemplo? Cruzeiro não é pior que os outros e tem a vantagem de ser um nome e de ser nosso. Imagina até o desenho da moeda, de ser um lado a efígie imperial e do outro a constelação do Cruzeiro, né? Um cruzeiro, 5 cruzeiros, 20 cruzeiros. Nossos maiores tinham os dobrões, os patacões, os cruzados e etc. Tudo era uma moeda tangível, mas 20 mil réis? Que são 20 mil réis? Enfim, já vai me cheirando o neologismo. Outro ofício, né? A primeira sugestão direta e documentada do Cruzeiro como nome foi feita pelo senador Américo Lobo Leite Pereira quando apresentou um projeto de reforma monetária para o Brasil durante seu mandato de 1890 a 1893. Foi em novembro de 1926, né? Desculpem, que o economista Carlos Inglês de Souza voltou a propor a troca da moeda, né, para o mesmo nome de seu livro, Restauração da Moeda no Brasil, onde retomava a preconização para a melhoria da moeda, já que exposta em 1924 em outro livro seu, A Anarquia Monetária e Suas Consequências, onde o mesmo propunha se substituir a unidade mil réis pela unidade cruzeiro, se esse nome foi o escolhido, né? Foi então que em 1942, quando surge a primeira vigência do cruzeiro no Brasil, uma moeda que, diferente do réis, podia ser utilizada em centavos. Então, quer dizer, ela poderia ser uma moeda fracionada. E a moeda veio a substituir o réis, que havia ficado em vigência desde o período colonial do Brasil. A primeira fase do cruzeiro ficou em vigência do dia 1º de novembro do ano de 1942 e saiu de vigência ao dia 12 de fevereiro do ano de 1967, quando a mesma é substituída pela moeda transitória Cruzeiro Novo. Isso acontece devido às altas taxas de inflação e assim houve a necessidade de adequar a moeda para a compatibilidade das somas. Antes da adoção de forma efetiva da nova moeda, existia um projeto de transformar o mil réis em moeda conversiva. No entretanto, tais projetos esbarravam no fato de estarem em circulações várias moedas
de diferentes emissões, né? Isso no mercado, emitidas pelo Banco do Brasil, pelo Tesouro Nacional, pela Caixa de Conversão, tornando assim difícil que se organizasse tudo em um único padrão e em especial pela ocorrência do ágio entre as cédulas conversíveis e as não conversíveis em lastro de ouro. Com o interesse de se organizar de forma melhor a emissão de papel moeda, houve o projeto de criar o Cruzeiro de Ouro, que teria a cotação estabelecida no valor fixado de R$10.000 inconversíveis, sendo tal projeto iniciado com a implantação da Caixa de Estabilização em 1926. Porém, com o advento da queda da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929 e da Revolução de 1930, esse projeto foi abandonado. E somente ao ano de 1942 foi lançado o Cruzeiro como substituto do réis, né? E com diferença que o Cruzeiro emitido em situação de guerra não era conversível e era equiparado à moeda antiga na razão de um cruzeiro por R$1.000. Inicialmente, o projeto de emissão se limitava aos valores de 10, 20, 50, 100, 200 e 500 e também 1.000 cruzeiros, né? Sendo que as cédulas de 1, 2 e 5 foram adotadas por conta da situação de guerra, né? E uma vez que havia falta de condição para emissão de moedas metálicas. Além disso, outras cédulas foram emitidas pelo Tesouro Nacional, né? Que foram as de 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 mil réis, que foram carimbadas para servirem como assim, uma nova... Elas foram remarcadas para serem utilizadas como as notas de 5 a 500 cruzeiros. Também pelo advento do conflito, as antigas notas de R$1.000 emitidas pelo Banco do Brasil em 1923 foram reaproveitadas e as mesmas foram colocadas em circulação em 1944 com o valor de um cruzeiro, mas isso não aconteceu com as cédulas emitidas pelo Tesouro Nacional, que as mesmas não sofreram remarcação. A primeira estampa das cédulas foi encomendada à American Bank Note Company, enquanto a segunda estampa do cruzeiro foi encomendada a Thomas de la Rue Company Limited e emitida a partir do ano de 1949. Depois de um hiato de quase 40 anos na emissão de cédulas por parte da Casa da Moeda do Brasil, houve a primeira experiência em 1961 sob este padrão, que emitiu a terceira estampa da nota de 5 cruzeiros, que passou a ser conhecido como a nota do índio. E foi a partir desse ano que começaram os trabalhos de impressão na Casa da Moeda do Brasil. Por conta da inflação, foi adotada uma nova cédula, no caso, a de 5.000 cruzeiros, né? E a mesma entrou em vigência ao ano de 1963, e 3 anos mais tarde, no ano de 1966, entra em vigência a nota de 10.000 cruzeiros. E foi mantido o padrão das cédulas antigas, que foi citado anteriormente, que a primeira estampa ficava a cargo da American Bank Note Company e a segunda a cargo da Thomas de la Rue Company. As últimas cédulas deste padrão, conhecido como Cruzeiro Velho, serviram de objeto de padrão transitório da moeda chamada Cruzeiro Novo, que tinha valor equivalente a 1.000 cruzeiros velhos ou a um conto de réis. Pra você ver como o réis desvalorizou, né? E foram utilizadas as notas carimbadas, né? Elas foram remarcadas com os valores de 1 a 10 centavos para as notas de 10, 50 e 100 cruzeiros, 50 centavos para a nota de 500 cruzeiros e de 1 a 10 cruzeiros para as notas de 5, de 1.000, 5.000 e 10.000 cruzeiros velhos. Todas as notas transitórias perderam seus valores entre o ano de 1972 a 1975. As moedas foram emitidas inicialmente nos valores de 10 a 50 centavos, bem
como de 1, 2 e 5 cruzeiros. Tinham as moedas de 10 a 50 centavos, a imagem do então presidente da República, Getúlio Vargas, no seu anverso, e as moedas de 1, 2 e 5 cruzeiros contavam com uma imagem baseada no mapa brasileiro. A moeda de 5 cruzeiros foi emitida apenas no período de 1942 e 1943, sendo isso relativamente escassa entre as moedas de tal período monetário. Entre os anos de 1947 e 1948, a imagem das moedas de centavos foi substituída por imagens no seu anverso de José Bonifácio de Andrada e Silva, Rui Barbosa e o então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. As moedas eram fabricadas de bronze e alumínio e de níquel rosa até o ano de 1956, quando entraria em circulação a segunda série de moedas que trazia o brasão de armas da nação no reverso, de forma inicial aproveitando para a cunhagem de peças de 10 a 50 centavos e o aproveitamento dos valores de centavos e também de 1 e 2 cruzeiros. Enquanto os valores de 10 e 20 centavos passariam diretamente para a cunhagem em alumínio, né? Com o fim das antigas moedas, as mesmas passaram a ser totalmente mesmo cunhadas em alumínio, que se segue até o ano de 1961, quando se cessou a cunhagem de moedas por parte da Casa da Moeda do Brasil. É um fato curioso. As moedas de centavos perderam de fato seu valor no ano de 1964 e no ano seguinte foram lançadas as moedas de 10, 20 e 50 cruzeiros, que acabaram por perder o seu valor monetário no ano seguinte com a adoção do padrão cruzeiro novo. E é isso, amigos. Esse é um vídeo um pouco mais curto, né? Onde eu trago um pequeno resumo sobre o Cruzeiro Velho, né? E vamos iniciar uma série no canal onde eu irei trazer todos os padrões monetários que estiverem em vigência no Brasil. Pois eu achei interessante de tanto citar esses padrões monetários, seja réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado novo, cruzeiro real e o próprio real, né? Em outros vídeos, né? E aí eu resolvi falar sobre os mesmos e a playlist para você achar esses vídeos específicos sobre moedas, além da própria playlist do Repórter Antiquado, estará na playlist Moedas do Brasil. E com isso eu trago esse pequeno resumo. E é isso, amigos. Gostou do conteúdo que acabou de assistir? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no canal, ative as notificações, marquem todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como este à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Já estou começando a perder a voz. Gostou do conteúdo que assistiu? Acho que somos merecedores do seu like? Deixe seu like. Seu like é importante para engajamento e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do que acabou de assistir? Acha que não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos, muito obrigado por assistirem mais essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Me despeço dos amigos. Até a próxima transmissão e tchau!